Graça e paz, irmã Jennifer. O problema desse pessoal pós-tribulacionista é porque eles não conseguem enxergar na Bíblia que a primeira ressurreição ela não é feita só de uma vez, ela tem 4 estágios. Eu tenho vídeos no meu canal sobre isso. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. O segundo estágio da primeira ressurreição é a ressurreição de todos os crentes no dia do arrebatamento da igreja. O terceiro estágio da primeira ressurreição é a ressurreição das duas testemunhas no meio da tribulação. E o quarto estágio da primeira ressurreição é exatamente esse texto que a senhora mandou aí. João 6, versículo de número 40. E a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia é exatamente a última oportunidade de ser salvo, da primeira ressurreição. É exatamente os crentes que vão morrer durante a grande tribulação. É Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quando Jesus voltar ali no Monte das Oliveiras, ele vai ressuscitar todos que morreram na grande tribulação, os crentes que morreram na grande tribulação, né? Que foram decapitados, né? E aí eles vão ressuscitar e vão entrar no milênio com Cristo. Por isso que ele está falando aqui, tem a vida eterna, porque eles vão entrar no milênio também. Esse último dia aí não se trata da segunda ressurreição, que vai ser a ressurreição do trono branco, que vai ressuscitar todos os ímpios que morreram desde Adão até o último dia do milênio. Só está entendendo? Então a segunda ressurreição é uma ressurreição para a pessoa ser julgada e ser lançada no lago de fogo. Quem ficar para a segunda ressurreição vai para o inferno, não vai ser salvo. Então esse texto bíblico, ele está falando, João 6,40, esse último dia aí está falando exatamente do final da tribulação. Mas é o quarto estágio da primeira ressurreição. A primeira ressurreição ela não é realizada de uma só vez, ela é realizada em 4 etapas. Vou repetir aqui. Jesus, né, que é a primícia dos que dormem, Paulo falou sobre isso, né, em Coríntios. O segundo estágio é os crentes que morreram em Cristo no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. O terceiro estágio é as duas testemunhas no meio da tribulação, as duas testemunhas de Apocalipse 11 que vão ressuscitar. E o quarto estágio é exatamente todos os crentes que morreram no período da grande tribulação. Quando Jesus voltar ali em Jerusalém, eles ressuscitam, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e eles entram para o milênio. O problema dos pós-tribulacionistas é isso, eles não conseguem entender que a primeira ressurreição ela não é feita de uma só vez, ela é feita em estágios. Ou seja, a prova é que o primeiro estágio já aconteceu, é a ressurreição de Jesus. Então não é uma ressurreição de uma vez só. De uma vez só. O primeiro estágio foi a ressurreição de Jesus. Então não tem como colocar a primeira ressurreição como sendo um evento único, não é? E não é. Quem estuda a Bíblia e entende a lei das primícias, o pessoal pós-tribulacionista, eles precisam estudar a lei das primícias. O pastor Lamartine Pozella, ele tem vídeos no canal dele sobre a lei das primícias. Então, se a pessoa entender a lei das primícias, a pessoa vai entender que a primeira ressurreição, ela não é feita de uma só vez, ela é feita em estágios. Ou seja, o primeiro estágio já aconteceu, que foi a ressurreição de Jesus. Agora falta 3 estágios. O segundo estágio agora é a ressurreição de todos os irmãos que morreram em Cristo no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. O terceiro estágio é exatamente no meio da tribulação, 3 anos e meio depois, quando as duas testemunhas vão ressuscitar, né? Elas vão morrer ali em Jerusalém, vai ressuscitar. E o quarto estágio, que é o último dia, conforme está escrito em João 6,40. O quarto estágio é exatamente os crentes que morreram na tribulação, que foram decapitados pela besta, que é o 5º selo do Apocalipse. Isso vai acontecer no final da tribulação, Apocalipse 20, versículo 4, quando Jesus voltar ali em Jerusalém com a igreja arrebatada e ressuscitar os nossos irmãos que morreram degolados, né? Eles vão ser convidados para entrar no milênio. E o remanescente de Israel,
que vai ser salvo também, vai ser convidado para entrar no milênio. É simples de entender, é simples de entender. O problema é que, é igual eu falei para a senhora, os pós-tribulacionistas, eles não conseguem entender que a primeira ressurreição, ela é feita em 4 estágios, ela não é de uma só vez, como é a segunda. A segunda ressurreição, tudo bem, ela é uma só, vai ressuscitar depois do milênio, né, no dia do juízo final, todos os ímpios que morreram desde Adão até o último dia do milênio, né, eles vão ressuscitar, ser julgado, lançado no lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição. Quem ficar para a segunda ressurreição vai ressuscitar para ir para o inferno. Para ir para o inferno. Até no cemitério vai ter a diferença no dia do arrebatamento. Lá no cemitério só vai ressuscitar quem morreu salvo. Os restos mortais do ímpio vai ficar lá. Ainda eles vão ter que aguardar mais 1007 anos para ressuscitar, que é os 7 anos da grande tribulação, e mais o período do milênio. Eles vão ressuscitar 1007 anos depois. Ou seja, a primeira ressurreição, ela acontece 1007, aliás, o segundo estágio da primeira ressurreição, que é a ressurreição de todos os crentes no dia do arrebatamento pré-tribulacionista, ela acontece 1007 anos antes da segunda ressurreição, que é depois do milênio. E o quarto estágio da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos irmãos que morreram na grande tribulação, encerrando-se então o último dia, né, da ressurreição para a vida eterna, conforme João 6,40. Então esse quarto estágio acontece no final da tribulação, ou seja, 1000 anos antes da segunda ressurreição, que acontece depois do milênio. A segunda ressurreição é para todos os ímpios que morreram desde Adão até o último dia do milênio. Eles vão ressuscitar, vão ser julgados, lançados no lago de fogo. É muito simples de entender. Então, se a pessoa entender a lei das primícias, a pessoa vai entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. E a vantagem daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, que crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é o último dia? É o quarto estágio. A resposta é: o que é o último dia aqui? É o quarto estágio da primeira ressurreição, que acontece no final da grande tribulação, aonde vai ressuscitar todos os irmãos que foram degolados no período da grande tribulação. Amém? Deus abençoe.